Meu nome é Alaf. Como eu convivo com pessoas bem simples, às vezes elas não sabem, elas têm uma dificuldade, uma barreira muito grande, entendeu? Tem gente que me chama de Alan, Wallace, principalmente por telefone, assim. Oi, Wallace, tudo bom? Aqui é falando de tal lugar, e eu ficava... Tá. Na minha infância, o que me matava mesmo era o Alf, a teimoso. Entendeu? Eu cresci com essa chaga do Alf é teimoso, assim, na escola, na creche, em todo lugar era Alf, Alf, Alf. Quem escolheu meu nome foi a minha mãe. Pelo meu pai eu me chamaria Joaquim. Por que ela escolheu esse nome? Por conta de uma novela chamada Bem e o Mal. Existiam dois irmãos, eles eram mutantes, eles eram gêmeos, aliás. E tinha o Aleph, que era um mutante do bem, minha mãe era apaixonada pelo Aleph. Aí nisso minha mãe achou que ficaria bonito colocar mais um L e trocar o E pelo A. Aí ficou Aleph. Já encontrou algum xará na sua vida? Não, mas eu sei, recentemente eu fiz uma pesquisa no IBGE Nomes. Existem 121 Alafs homens no Brasil. É um nome árabe e, pelo que eu entendi pelas minhas pesquisas de Google, Alaf é nome de transição, entendeu? Tipo, Mohammed, Alaf, alguma coisa. Eu tô procurando estágio em comunicação e aí o que acontece? Me passaram essa vaga. Eu fui lá e mandei e-mail, né? Falei, oi, tudo bom? Meu nome é Alaf Barros, estudo jornalismo na Metodista e tô procurando estágio. Mandei meu currículo para análise, né? Ok. Aí a pessoa, assim, foi lá e respondeu 5 minutos depois, assim, Alaf, vírgula, boa tarde, você é muçulmano? Aí no começo eu até ri, né? Eu falei assim, meu, que absurdo. Aí depois eu vi que não fazia sentido ela estar perguntando se eu era muçulmano só pela foto que tava lá no meu e-mail e também pelo meu nome. Eu acredito que você pode perguntar o que você quiser na hora que você quiser, mas não tão na hora que você quiser. Você pode perguntar o que você quiser quando o momento é propício, entendeu? E ela fez uma pergunta muito infeliz no momento de primeiro contato. Ah, então, eu respondi, falei, olha, de árabe eu só tenho o nome, né? E de qualquer forma, até falei a religião que eu pratico, uma coisa que depois eu me arrependi muito, porque eu acho que eu deveria ter falado que eu era muçulmano só pra ver onde ia dar. Mas depois disso ela nem respondeu mais, assim. Eu achei preconceituoso, mas eu não sei qual era a intenção dela. E depois eu entrei no Facebook dela e eu vi qual religião ela praticava e eu fiquei assim, olha, difícil. Mas, né? Você acha que a entrevista de estágio começou logo na resposta do seu e-mail? Eu não sei dizer, mas eu acho que talvez começou sim, viu? Porque gera duas interpretações. Você é muçulmano? Então vou ficar com o pé atrás. Ou, nossa, que legal, você é muçulmano, eu vou te contratar porque você é diferente. Assim, diferente. Não sei, eu não sei se foi uma pergunta positiva, não sei se foi só por curiosidade, não sei se foi intolerância religiosa. Mas eu acho que, pelo contexto, foi um primeiro passo. Entendeu? É igual aquela questão do CEP. O Criolo fala muito isso. Dependendo do seu CEP, seu currículo vai para outra mesa, entendeu? E eu acho que por conta do meu nome, o meu currículo talvez tenha sido descartado. Geralmente as pessoas, quando elas me conhecem, elas perguntam se eu tenho origem ou descendência. Você parece árabe, você tem cara de árabe. E eu fico, gente, será que a pessoa ela tem contato com a cultura árabe para falar que eu sou identificado como árabe? Geralmente é por conta da barba e dizem que eu tenho traços árabes. Uma coisa que eu acho lógico, que meu pai... Eu sou a cara do meu pai. Meu pai é tipo baiano, assim. E eu gosto muito de cultura árabe, eu falo bastante de comida árabe, aí as pessoas acabam associando isso, mas não, minha origem ela é totalmente nordestina. Acabei enchendo o saco e espero que as pessoas criem consciência. Você já teve contato com árabes ou muçulmanos para trocar essas experiências? Olha, eu só vim ter essa experiência, que feio, corta isso. Eu só tive essa experiência depois do meu post no Facebook, né, que muitas muçulmanas, alguns muçulmanos também, mas muitas muçulmanas comentaram. Eu vi a gravidade do problema, sabe? Porque, pelo que li nos comentários, tem gente que não aceita nem ir à entrevista por conta do véu islâmico. Eu fiquei, gente do céu, isso é muito sério.
E isso aconteceu mais vezes com você? De muçulmano, assim, desse ponto de trabalho, acho que não, mas na escola, inclusive na faculdade, já ouvi pessoas falando assim, ai, você é homem-bomba, ai, você é terrorista, ai, você tem uma, acho que os absurdos que a gente ouve, você tem uma bomba na sua bolsa, ou tipo, não vou mexer com você, porque... Ou quando acontece um atentado terrorista, lá no Oriente, aí falam assim, ah, você tava ligado nisso? Tem alguém, não sei se já me chamaram de Osama ou algo do tipo, mas Calif, que é um nome árabe, e é o nome de algum terrorista ou alguém associado ao terrorismo, acho que no terceiro ano me chamavam muito de Calif, eu ficava, gente, a cultura árabe, ela é muito atraente, assim, e é algo distante da gente, né, muito distante. As novelas da Globo trouxeram um pouco disso, então eu acho que criou um certo, não sei se é fetiche ou romantizou o homem e a mulher oriental, o árabe. Acredito que é um certo, ou uma romantização, ou um fetiche, ou um medo do desconhecido, pelo que a mídia muitas vezes retrata, como ela retrata. Os povos árabes, eles são mal vistos na imprensa de forma geral. Quando acontece um atentado, ou quando acontece alguma coisa num país europeu, onde 2 ou 3 pessoas morrem, a Europa inteira e o mundo inteiro se comovem e vê o homem árabe como o grande vilão da história. Quando os Estados Unidos lança uma bomba ou promove um ataque em Mossul onde deixa 200 mil pessoas feridas, 200 mil civis feridos, e poucas notícias saem na mídia, eu acho isso muito preocupante, entendeu? Eu acho, há 2 pesos e 2 medidas, porque os Estados Unidos ele não faz um ataque, entendeu, terrorista. E quem faz um ataque terrorista é sempre o outro lado. Os Estados Unidos ele tenta intervir. Eu acredito que aqui no Ocidente a gente compra muito a narrativa americana de que do 11 de setembro, não que eu esteja defendendo o terrorismo, o ataque terrorista ou terrorista de forma geral, mas eu acho que há 2 pesos e 2 medidas. A história ela nunca é contada de forma muito isenta. Claro que isenção não existe, mas muita coisa é omitida ali. O que é terrorismo pra você? Terrorismo? Nossa, essa é uma boa pergunta. Terrorismo é uma boa questão. Eu acho que é fazer o mal, entendeu? A outras pessoas. Não precisa nem ser de outra cultura, sabe? Eu acho que o que acontece no Rio de Janeiro é um ato terrorista. Essas guerras de facções eu acho extremamente terroristas. Eu não sei, mas eu acho que os nossos números são maiores do que o do Iraque, que é muito associado ao terrorismo. O Brasil é um dos países que mais mata no mundo, assim. Sejam LGBT, sejam pessoas de outros grupos. Eu acredito que o Brasil seja extremamente terrorista. Olha, eu só vim ter essa experiência, eu só vim ter, que feio, corta isso.